Bom dia, pessoal. Bom dia, Taitson. Bom dia, galera. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós estamos aqui com um time gigante, né? Eu agradeço o Taitson primeiramente pelo convite aí de a gente estar compartilhando o nosso conhecimento, compartilhando a nossa visão a Coronis com vocês. Hoje eu tenho um conteúdo muito interessante, um conteúdo com alguns insights muito interessantes da perspectiva de proteção de dados, de cyber-recuperação, que são uma nova categoria que nasceu com esse boom de eventos em cibersegurança, onde a Coronis está nomeada como líder aí dentro dessa nova categoria, pensando em cibersegurança. Então, temos um conteúdo muito rico aqui que eu acredito que vai conseguir mostrar para vocês uma visão macro do que nós temos dentro da Acronis e como que a gente ajuda os clientes a se protegerem pensando em cibersegurança. Tá? Eu tenho aqui uma apresentação, já vou compartilhar minha tela e a gente já inicia aqui. Creio que vocês já estão visualizando aí, né? Sim, Perfeito, obrigado aí pela confirmação, pessoal. Só para explicar a logística, nós temos aqui no Zoom, eu percebi que o microfone está aberto para todos, então, se você tiver uma pergunta e quiser me interromper ao longo da nossa apresentação, do nosso bate-papo, fica à vontade. Deixa eu ver se aqui tem como a gente levantar a mãozinha. Tem sim. Tem como a gente levantar a mão, ou até mesmo vocês podem escrever no chat a pergunta, tá? Não sei se está liberado, acho que tem um Q&A aqui, né, Tyson? Eu acredito que no chat dá para a gente ter acesso às perguntas, tá? Então fiquem à vontade, tá, pessoal? Vocês podem escrever ou levanta a mãozinha, e aí abre o microfone e pode me interromper, tá? Não precisa ser um monopólio aqui do palco aqui. A ideia é a gente compartilhar as ideias, tá? Bom, pessoal, só para aproveitar esse momento, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou gerente de contas estratégicas na Crones. Eu estou há 6 anos na Crones, eu comecei como pré-vendas aqui, depois eu cuidei de distribuição e hoje estou cuidando das maiores contas da Crones aqui na América Latina. Tá? Então, eu posso dizer que eu conheço bastante aqui do ecossistema de parceiros, o modelo de negócios da Crones, os nossos clientes, o perfil, todo o dia a dia no front, aí com os nossos parceiros, os nossos clientes. Então, tem muita coisa que eu tento trazer o máximo de informação possível e útil que a gente possa usar no nosso dia a dia, né? Então, hoje eu quero começar aqui o nosso bate-papo hoje, falando que a Cronos nós não reinventamos rodas, é, nós atuamos hoje com frameworks e plataformas de mercado de cibersegurança. Tá? Então, hoje, dentro da nossa ferramenta, a Acronis, nós temos hoje uma base onde foi desenvolvida toda a nossa estrutura pensando em um mundo para provedores de serviços e clientes finais. Então, a nossa ideia é poder atender 360 graus aí desse público gigante, independente do tipo de negócio que vocês tenham. Então, hoje, nós estamos dentro do framework do Niche, que eu tenho certeza aqui que vocês conhecem, onde nós temos ali um framework que ele coloca basicamente 5 pilares de identificação, de proteção, detecção, resposta e recuperação. Onde qualquer tipo de ferramenta hoje, ou até mesmo quando você for pensar em proteção de ambiente, seja ambientes on-premises ou em nuvem, você tem que se basear nesses 5 pilares. Ou seja, eu preciso ter uma camada que vai identificar acessos, que eu identifico recursos, inventários, que eu identifico o que eu tenho no meu ambiente, até onde eu vou, identifico ataques. Então, dentro dessas camadas, a Acronis ela consegue entregar todo esse tipo de ferramentas aqui. Eu não vou entrar em uma por uma, são bastante detalhes. Então, eu vou tentar ser bem objetivo no nosso bate-papo. Aí foco em 2 itens, que é a cibersegurança, onde nós vamos ver, e também recuperação integrada com a parte de gerenciamento avançado. Tá? Então, hoje eu estou presente dentro desses 5 pilares
que o NIST estipula para a gente, identificação, proteção e assim por diante. E como que eu estou lá hoje? Hoje eu tenho ferramentas aqui muito interessantes. Eu vou discutir isso aqui com vocês, como avaliação de vulnerabilidades dentro da nossa ferramenta, inventariado de hardware e de software, pensando em resposta. Eu tenho toda uma plataforma integrada onde eu consigo fazer respostas a incidentes, pensando em recuperação e tudo mais. Bom, vamos falar sobre cyberataque, né? O que que nós estamos vendo hoje no mundo digital é um boom hoje de ferramentas, um boom de ataques hoje quando a gente fala de ransomware, malware, phishing ataques, onde inclusive o Brasil tem sido um dos top 5 aí alvos, né? Os países mais atacados por phishing, desde 2021 até 24, né? Então tem sido um alvo muito grande. E nós temos nesse cenário hoje, a segurança ela deixou aí de ser um carinha ali numa sala trancada e hoje um CISO, por exemplo, ele ficou em evidência. O mundo mudou bastante no quesito de cibersegurança. Todo mundo está falando sobre isso, todos os fabricantes estão falando sobre cibersegurança. A gente sabe que é uma coisa que está muito quente no mercado, então e os investimentos nisso estão sendo, o investimento está sendo muito pesado nessa área hoje do nosso mundo digital. Bom, no mundo de cibersegurança, nós temos diversos tipos de ataques, né? Nós estamos falando aí de ataques phishing, nós temos malware, nós temos o man in the middle, brechas de informações, vazamentos de dados, ransomware. Nós temos inúmeros tipos de ataques hoje que são implementados nos clientes. Isso aqui não distingue, um ataque não distingue quando você é um provedor de serviço, quando você é um fabricante ou você quando é um consumidor, uma empresa que consome serviços de tecnologia. Então ninguém está livre desse tipo de ataque. Hoje, o que que a gente tem visto é que com essa evolução, esses booms de brechas de cibersegurança hoje que estão no mercado, os ataques estão ficando cada vez mais sofisticados, devido ao nível de sofisticação e procura de ferramentas que a gente tem no mercado. Um belo exemplo disso, que está também e aí no Hot Topics no mundo inteiro, é a inteligência artificial, IA generativa, esse tipo de ferramenta que ajuda pessoas mal intencionadas a desenvolverem ataques cada vez mais sofisticados e conseguirem mascarar cada vez mais um tipo de ataque. Então, por um lado, nós temos muitas ferramentas, né? Então, vertiginosamente, nós crescemos um portfólio de segurança muito grande, mas por outro lado, nós também temos um crescimento absurdo em novos tipos de ataques. Tanto é que o resultado disso são ataques do dia zero. Essa é a nossa preocupação hoje. Antes era, eu tenho a vacina ou não tenho? É algo já conhecido. Hoje não. A minha preocupação é o dia zero, aquele ataque novo que não tem ainda no mercado. E aqui, trazendo um exemplo prático, recentemente nós vimos um ataque phishing acontecendo em um dos nossos clientes, eu não posso falar o nome aqui, obviamente, mas o ataque foi extremamente sofisticado, ao ponto de o usuário ele suspeitou devido a uma letra que estava diferente, um erro de digitação da pessoa na hora de escrever e-mail. Foi por causa de uma letra que ele desconfiou, mas o link ele não desconfiou, a estrutura do e-mail era muito parecido com os e-mails que eles recebiam ali mensalmente do time de finanças, tá? Então, o ataque foi muito bem estruturado, o e-mail muito sofisticado a ponto de quase, pessoal, passou por pouco, assim, eles pediram a análise desse e-mail, usando, obviamente, a ferramenta da Acronis de segurança de e-mail, e a gente conseguiu identificar que era um ataque massivo que estava acontecendo na organização. E o interessante disso é que isso acontece com todo mundo. Hoje, mais de 90% dos ataques, você dá um Google, você vai ver que as métricas ficam entre 80, 90, 70% de todos os ataques que acontecem, ainda acontecem através de e-mail, porque aquilo é uma porta aberta para qualquer pessoa mal intencionada que tenha acesso ao teu domínio. Então, ele consegue pegar o arroba ali, o número,
basicamente o nome do teu domínio, basicamente, e fazer uma engenharia ali de conseguir a lista dos teus domínios. Uma vez que ele consegue a lista de e-mails, é muito mais fácil ele fazer ataques direcionados, o que exige, aqui em contrapartida, níveis de proteção do nosso lado, tá? Bom, o que que todos esses tipos de ataques, aqui eu estava falando simplesmente do phishing, mas quando a gente fala de malware, Ah, vazamento de não. dados, ransomware, o que que acontece aqui na maioria desses casos? O que que eles têm de comum? Todos esses ataques, eles têm vulnerabilidades em comum. Seja uma Você tem que tirar mesmo de vulnerabilidade de cera um para patch que fazer não tenha é só. sido aplicado na camada do sistema operacional, seja um patch de software implementado, ou até mesmo soluções. Ou seja, eu estou vulnerável porque eu não tenho uma ferramenta de segurança de e-mail. Eu estou vulnerável porque eu não tenho uma ferramenta de anti-ransomware. Então, ou seja, que tudo que nós temos em comum são essas vulnerabilidades. E nós vimos desde 2000, eu diria até na pandemia, eu não trouxe esse gráfico aqui, mas o nível, o aumento de busca por ferramentas colaborativas, ele cresceu de uma maneira exponencial, foi mais de 300%. Isso é resultado da própria Microsoft. E o que que aconteceu ali na pandemia, na época de 2019 para 2020 e 2021? O aumento de buscas cresceu exponencialmente por ferramentas colaborativas como Teams, Google, Microsoft e Google, geralmente, e outras ferramentas como Zoom também, etc. Aumentou exponencialmente também o número de ataques destinados a esse tipo de ferramenta. E isso não mudou ainda, tá? Então, o que acontece? Hoje nós estamos vivendo num cenário muito rápido. Precisamos constantemente ficar desenvolvendo novas funcionalidades, precisamos constantemente ficar desenvolvendo novos recursos. E qual que é o problema disso? A esteira de produção de novos softwares, novas funcionalidades, ela corre a 300 por hora. Contrapartida, o time de segurança leva mais tempo para fazer essas análises de código, análise de vulnerabilidade do ambiente. Então, o que que a gente vê? O cenário comum, que a gente está acostumado com isso, é a atualização de patch. Ou seja, o software é lançado, depois vem um monte de outras atualizações de correções de patch para software e sistema operacional. Um belo exemplo disso, claro que todo mundo aqui conhece, é o Windows. Desde quando o Windows 11 foi lançado? Windows 10, Windows 11, Windows 7. O tanto de correções que eles nos lançam aí, praticamente quase toda semana tem algum patch de atualização, tá? Então a gente precisa corrigir isso, e hoje isso não é algo simples, mas o mundo de cibersegurança fala isso há mais de 10 anos. Isso não é novidade para ninguém que patch ainda é algo muito crítico, senão é a coisa mais crítica de qualquer tipo de ambiente. E fazer isso hoje no cenário atual, com a quantidade absurda de aplicações que nós temos, é um desafio para qualquer um, principalmente quando você gerencia isso para o teu cliente ou quando o teu cliente consome ferramentas em nuvem, ferramentas locais, softwares em gerais. Então, o que que a gente vê? A média hoje de tempo para corrigir uma vulnerabilidade, fazer uma atualização de patch de um ambiente, é de 102 dias. Gente, a gente está falando aqui de quase 3 meses para fazer uma correção de um ambiente. Imagine você ter uma brecha, uma janela de 3 meses para algum hacker entrar no teu ambiente e fazer a festa. Isso é mais que tempo suficiente para ele desenvolver inúmeros recursos lá dentro do teu ambiente, explorar uma vulnerabilidade, porque não tem o patch aplicado, e fazer a festa no ambiente. E aqui entra outra questão, e eu tento não ir muito no detalhe, porque senão a gente vai ficar viajando na maionese, né? Aqui abre muitas frentes, porque uma coisa é, não tem um patch aplicado, eu sei que eu fui atacado, mas e o caso que você não sabe que está sendo atacado? Esse é o problema. Então, nós confiamos muito nas ferramentas de antivírus, só esses perímetros pequenos que a gente coloca, mas e aquilo que a gente não tem controle? Como você sabe que você não está sendo atacado, tá? 70% das empresas, ela não tem consciência completa aqui
Se todo o ecossistema de hardware e software em ambientes híbridos estão atualizados ou não. Se tem patch feito ou não tem. 76% de equipes de tecnologia lutam aí para manter esse ambiente de uma forma eficiente, atualizada, em compliance, a última versão, com tudo aplicado. Tá? E o que que acontece, pessoal? Hoje temos muitas ferramentas no mercado que fazem, às vezes, as mesmas coisas de maneiras diferentes. E o que que acontece na prática é que o cliente e o provedor de serviço, ele acaba entregando ali na ponta um monte de ferramenta para o cliente, que acaba onerando a produtividade geral. Então, quando você pensa em administrar 20 ferramentas de cibersegurança, tem parceiros hoje que gerenciam até mais, 20 ferramentas diferentes. Isso é um custo absurdo. Hoje, o perfil que eu sinto aqui nesses últimos 2 anos, eu tenho visto, é muito comum do cliente buscar ferramentas que centralizam e otimizam todo o recurso, os recursos que eles têm. Então, é melhor fazer mais com menos do que fazer menos com mais. Então, é esse caminho que eu tenho visto muito, muito próximo aqui no dia a dia. Tá? Eu preciso do que para fazer isso? Eu preciso de ferramentas que são integradas e que sejam fáceis para que eu possa ter um aumento de produtividade, ter mais garantia no serviço e que eu consiga ter visualização do ambiente, né? Porque quando a gente fala de segurança e gerenciamento de patch, preciso ter uma visualização completa de todos os meus recursos, do que está vulnerável, do que precisa de patch e quando que eu vou fazê-lo. Então, por isso que eu sempre digo, integração é tudo. Integração é tudo nesse sentido. Precisa ser do mesmo fabricante? Não necessariamente, mas integração é tudo. Então, até um parênteses sobre recomendação. Busque sempre ferramentas que tenham integrações, via API ou via de alguma maneira sejam integradas. Tá? E hoje, quando nós falamos sobre integração, a Acronis ela é pioneira nesse sentido. Tá? Hoje, obviamente, a gente especificamente estamos falando sobre duas, é, duas frentes do nosso produto, das nossas soluções, que é a segurança com NDR e o gerenciamento avançado, que trata essas duas questões dos pontos que a gente está vendo no nosso bate-papo de hoje. Tá? Mas eu tenho aqui uma plataforma completa de cibersegurança e proteção de dados, onde eu vou desde segurança de e-mail, proteção de ferramentas colaborativas como Google, Teams, OneDrive, SharePoint. Tem o DLP dentro dessa minha ferramenta, proteção de ambientes clusterizados de Microsoft, SAP HANA, Oracle, databases, uma ferramenta integrada com o Disaster Recovery, File Sync and Check é muito similar com o OneDrive, Google Drive, e automação aí de bilhetagem, envio de tickets, essas coisas. Tá? Então, o que eu quero dizer, tudo isso, da perspectiva de centralização, otimização de recursos, faz todo sentido. Por quê? Eu tenho um agente único que consegue entregar para vocês todos esses recursos. Tá? Indo um pouco mais no detalhe aqui sobre a segurança com o nosso EDR, mais gerenciamento, porque isso é um grande diferencial quando a gente fala sobre segurança. Tá? Hoje eu tenho, por eu ser uma plataforma integrada da perspectiva de proteção de dados e de cibersegurança, eu consigo fazer uma análise de 360 graus do ambiente do teu cliente de endpoints. Tá? Hoje, a Acronis, nós estamos focando muito na questão de endpoints. Aqui entra máquinas virtuais, aqui entra estações de trabalho, servidores físicos, e para nós é transparente onde esses work endpoints residem. Pode ser ambientes híbridos, clouds públicas, clouds privadas, ambientes on-premise, etc. Então, pensa hoje como a Acronis como uma maneira, um centralizador que você vai gerenciar uma plataforma única, que você vai conseguir tratar de os principais pontos hoje, os mais críticos do ambiente, como uma plataforma única. Tá? Então, essa visão que vocês estão vendo
nesse momento, é a nossa interface do nosso EDR. Através desse EDR, eu consigo fazer uma análise de incidente de todo o meu ambiente de cibersegurança, pensando da perspectiva de endpoints. Então, se você sofreu algum tipo de ataque, eu consigo fazer uma análise de maneira interpretada, e aqui eu tenho por trás toda a complexidade e a sofisticação de ferramentas de machine learning, inteligência artificial e a generativa, que nós já estamos utilizando para o nosso EDR. Inclusive, lançamos isso mês passado, onde eu consigo, para alguém não expert em cibersegurança, o cara não precisa ter uma certificação CISP, por exemplo, para fazer uma análise de um cenário de segurança, porque através desses recursos que eu mencionei, eu já consigo interpretar o que está acontecendo dentro daquele ataque. E isso faz toda a diferença, porque um tempo médio para você fazer uma análise de algum incidente gira em torno de 4 dias, 10 dias, para você fazer uma análise completa de um ataque. Ou seja, início do livro, o ponto A, primeira letra, ele foi lá e invadiu a máquina A, o workload. Mas ele repartiu esse ataque, dividiu esse ataque para o meu ambiente de virtualização, todas as minhas VMs. Sacou todos esses arquivos. Então, vou ter todo o histórico disso. E o que é interessante, por isso que eu sempre digo que a integração é tudo aqui. Porque a partir dessa mesma console do meu EDR, eu consigo tomar remediações. Então, imagina você sofrer um ataque em todo o teu ambiente virtual e você, por causa de uma vulnerabilidade que nós vimos lá, tá no início do nosso bate-papo, eu aqui com a Acronis, eu consigo fazer uma remediação disso em tempo real. Eu consigo aplicar um patch e dentro dessa minha análise do meu EDR, eu consigo trazer esse relatório para você falando, olha, é por causa dessa vulnerabilidade, nós trazemos ali a vulnerabilidade, que inclusive dá um link para você pesquisar, fazer um drill down de tudo o que está relacionado àquela vulnerabilidade, se é um patch, se é uma correção de software, se é uma configuração errada de software, inclusive, você consegue fazer essa análise e aplicar essa correção em tempo real no teu ambiente. Tá? Isso aqui pensando num caso como esse. Então, eu posso aplicar com apenas 2, 3 cliques, eu implemento todo esse ambiente para o meu cliente. O que me perguntam às vezes, tá? Bruno, beleza. Nós aplicamos aqui o patch de atualização do sistema operacional ou até mesmo de software, mas deu problema depois da atualização. Isso aqui e acontece mesmo, principalmente com a Microsoft. A gente sabe que depois que a gente aplica alguns patches ali, o negócio começa a dar problema, esse tipo de coisa. Visando isso, nós pensamos nesse tipo de cenário. Nós temos isso há mais de 7 anos incorporado dentro da nossa plataforma, um modo de fazer rollback de ambiente. Então, a Acronis, nós pensamos sempre em camadas de proteção. Então, se a primeira fase der ruim, eu vou ter uma segunda fase. Se a segunda fase é ruim, eu tenho uma terceira. Então, eu coloco ali fases de proteção, ou seja, camadas de proteção, para que eu possa garantir sempre o quê? A continuidade de negócio. Esse é o. Se tiver uma palavra para simplificar o que que a gente faz, o que a gente garante para o cliente, é continuidade de negócios. Tá? E como que eu faço isso nesse caso desse tipo de ataque? Eu garanto que eu tiro um snapshot dessa máquina, por exemplo, e se aquele patch que você implementou der problema, você consegue fazer uma volta dela no estado que ela era anterior. Novamente, com 2, 3 cliques você consegue fazer isso. Tá? Isso é muito simples. E por eu ser integrado com o meu ambiente de proteção, de backup e disaster recovery, eu consigo, de uma interface única aqui do meu IDR, gerenciar todos esses serviços. Então, se porventura você sofreu um ataque ransomware, por exemplo, que criptografou todo o teu ambiente a partir das, vamos supor, das 9 horas da manhã de hoje, mas eu tenho todo o meu histórico lá dentro, de ontem, ali por hora, ou a cada 20 minutos, 30 minutos, enfim, tenho todo aquele meu histórico, eu consigo fazer uma recuperação de desastre garantida, continuidade de negócios do ambiente, a partir dessa mesma plataforma que vocês estão vendo. Consigo iniciar o meu failover de ambiente. Então, por isso que eu falo que a Acronis
ela simplifica, sem deixar de lado a sofisticação de software por trás da inteligência, óbvio. Tá? Então, eu consigo simplificar a gerência do que você teria hoje com múltiplas ferramentas de cibersegurança, de DR e de backup. Porque eu sou uma coisa única. E por isso que eu sempre me bato nessa tecla, que a integração, ela é tudo pensando nesse tipo de cenário. Porque você consegue automatizar esse tipo de tarefas de uma maneira muito rápida. Imagine você, perdeu o teu ambiente, você precisar subir um plano de DR. Quanto tempo você levaria? A média que eu vejo aqui no dia a dia, conversando com os clientes, é 3 dias, 4 dias. Outros são 10 dias para subir o ambiente completo, depois de todas as validações. E qual que é o risco disso? Quando a gente pensa no tipo de ferramenta? É o custo que eu vou, melhor dizendo, é o dinheiro que eu deixo de ganhar e o dinheiro que eu perdo. Uma janela muito grande que a gente não pode deixar isso para fora. E é onde a Acronis se diferencia no mercado por ser uma ferramenta todo 100% integrada com a parte de segurança do meu IDR, do meu gerenciamento e também a parte de proteção de ambientes. E não fica só limitado a isso. Pensando sobre as camadas de proteções, pensa na Acronis como um canivete suíço também, onde você pode utilizar recursos como o nosso DR, gerenciamento de pets, isso de uma maneira. Eu sempre falo que eles andam de mãos dadas, porque uma coisa precisa da outra ali, e o EDR é onde você centraliza todas essas ferramentas, tá? Hoje eu integro com a maioria de ferramentas hoje de gerenciamento de incidentes, CIEM da vida. Tá? Se vocês tiverem integrações, se vocês precisarem entregar isso com uma ferramenta sob busca de mercado, a gente também consegue fazer essas integrações, o que facilita muito para vocês o gerenciamento no dia a dia. A ideia é garantir a continuidade de negócio, simplificar o gerenciamento de vocês e entregar uma plataforma super robusta nesse sentido. E para não ficar só em acrônios, eu quis também trazer algo de melhores práticas de mercado. Tá? De mercado, aqui fala de acrônios, mas também engloba qualquer outro tipo de fabricante. Aqui é puro mercado de cibersegurança e melhores práticas. Essa apresentação a gente vai encaminhar para vocês, então fique à vontade, não precisa tirar print. A gente vai mandar essa apresentação para vocês e vocês podem consultar esse conteúdo. Acredito que tem muitos insights interessantes que dão para a gente utilizar no nosso dia a dia, mostrar para os clientes, para o cliente utilizar e pedir esse tipo de coisa dessas melhores práticas dos fabricantes. Bom, a primeira delas o ideal é termos uma ferramenta de EDR, e aqui pode ser um barra MDR, que é o serviço de gerenciamento de incidente, mas como serviço. Hoje temos alguns fabricantes, a Cronis disponibiliza isso, eu tenho essa opção de ter um SOC 24/7 gerenciando incidentes aí do teu ambiente, seja você um provedor de serviço, seja você um cliente final. Hoje eu tenho um SOC 24/7 com monitoramento avançado de todo o recurso, todos os recursos da Acronis que nós estamos vendo mais outros recursos, tá? Então busque sempre esse tipo de ferramenta EDR de uma maneira integrada. Implemente sempre uma ferramenta de segurança de e-mail. Novamente, a Acronis possui esse tipo de ferramenta já integrada com a parte de backup e com o meu DR. É uma coisa única, um agente único, uma plataforma única. Facilita muito. Hoje eu compito diretamente com os principais fabricantes aí de segurança de e-mail, inclusive com a própria Microsoft, que tem ali o Defender, quando eles implementam isso. Os meus benchmarks são muito superiores a ele, também estou no Gartner como líder no Gartner, com uma série de casos de estudo hoje em segurança de e-mail. Uma vez que o feeling que eu tenho uma vez que o cliente testa, ele não quer sair mais dessa ferramenta, tá? Que é muito interessante. Pensando em segurança, não é simplesmente colocar um monte de ferramenta ali, baseada em AI, baseada em machine learning, AI generativa, colocar um monte de ferramenta nesse sentido. Não. O básico também tem que ser feito e muito bem feito. É o backup. Isso também é cibersegurança hoje. Eu preciso ter uma cópia exata dos meus dados. E aqui nós sempre recomendamos no mínimo 2 cópias de dados em ambientes distintos, seja local ou on-premises,
e que vocês busquem sempre uma funcionalidade crítica, que é backups criptografados e backups imutáveis, porque hoje a gente entende que virou uma melhor prática para hacker deletar o backup. Então ele entra, o ransomware, ele vai no teu ambiente produtivo, criptografa tudo, vai no teu ambiente de backup, criptografa o teu backup ou deleta também o teu backup. Porque ele sabe, o maior competidor do ransomware é o backup, né? Por quê? Se ele criptografar o teu ambiente produtivo, eu posso, se o cara tiver o backup, consigo fazer uma recuperação. Então, ele é o maior concorrente. Então, eu quero eliminar meu concorrente. Como que eu faço isso? Criptografia ou a deleção do ambiente de backup. Então, hoje a Acronis, nós trabalhamos com backup imutável, mesmo que o teu ambiente tenha sido deletado da nossa cloud, por exemplo, ele não vai ser apagado. Eu tenho ali, você consegue estipular um período onde os teus backups ficarão armazenados. E aquele backup ninguém mexe, mas você consegue recuperar. Isso é muito interessante. Tá? Outra coisa que a gente precisa implementar, e aqui a Acronis ajuda bastante, é um plano de resposta a ameaças. E aqui, isso é um termo até meio amplo, né, de respostas a ameaças, porque inclui uma série de fatores no ambiente, desde implementação de softwares de segurança na camada do endpoint, continuidade de negócios, com recuperação de desastre. Então, são planos. E a Acronis consegue ajudar vocês a montar esses planos. Para vocês terem uma noção, lá de algo que a gente tem aqui, eu tenho uma solução embarcada no meu DR, que é uma automatização de todo o processo de execução em um caso de desastre. Ou seja, você cria um plano de recuperação de desastre. E isso já está pronto dentro da minha plataforma, onde lá você vai ter a etapa, passo por passo, em caso você sofra algum desastre natural, algum ataque ransomware ou alguém mal intencionado atacar o teu ambiente. Então, eu tenho isso pronto dentro da minha ferramenta, consegue exportar e mostrar para um corpo diretivo, para o executivo, falar, olha, esse aqui é o nosso plano de execução para garantir a continuidade de negócio. Isso faz muito sentido. Outro ponto é mitigar as vulnerabilidades e configurações incorretas. Isso daqui leva tempo, mas nós sabemos que é um trabalho, leva tempo e é um trabalho constante. Na medida que eu, na medida, por exemplo, que eu faço uma análise de vulnerabilidade, 99% dos casos tem um patch de correção, e quando eu vou implementar isso, já tem uma nova vulnerabilidade. Então, assim, é um ciclo vicioso, tem que ser constante, de mitigação de vulnerabilidades e garantir que o ambiente esteja configurado de maneira correta. Hoje a Acronis ajuda bastante nesse sentido, quando a gente fala de mitigação de vulnerabilidades, análise, relatórios, temos tudo isso integrado com a nossa ferramenta. Tá? E isso está ligado, obviamente, com a atualização de patches, de softwares, e aqui a Acronis não fica atrelado somente à Microsoft, como a Microsoft faz, né? Hoje eu trabalho com Mac, Linux, Windows, mais de 340 softwares de mercado suportados, de uma série de versões, onde eu consigo garantir para vocês, se vocês estão vulneráveis, nós temos a correção, e nós fazemos isso através da console da Acronis. Então, é a mesma console para você gerenciar todos os recursos. A partir daquele recurso, você dá um, dois cliques e aplica para o ambiente completo. Redução de riscos de e-mail phishing, acredito que isso está muito ligado com o segundo ponto, né? Uma vez que eu implemento essa segurança de e-mail, eu consigo reduzir o número de ataques no meu ambiente, uma vez que eu consigo bloquear esses ambientes em tempo real, fazer a análise de conteúdos desses e-mails de entrada e saída, ver se tem alguma coisa suspeita, se tem algum link malicioso, se tem algum um ataque com QR Code. Inclusive, tivemos um caso recentemente onde um cliente nosso, usando a nossa ferramenta de segurança de e-mail, ele recebeu uma série de ataques sobre QR Code. Foi algo muito interessante. A maioria das ferramentas de segurança de e-mail, inclusive a Microsoft, Proofpoint, entre outros, não conseguiram pegar esse tipo de ataque de QR Code. E a Cronos conseguiu bloquear esse tipo de ataque. Inclusive, nós temos um estúdio de caso disso oficial lá
os relatórios sobre esse caso público, tá? A gente pode mandar para vocês também. Tenho sempre aqui, pessoal, um plano de recuperação de desastre. E aqui eu sempre pergunto, quem não precisa de DR? Todo mundo precisa, né, de um plano de recuperação. Todo mundo que tenha um software, utilizando algum sistema de pagamento, algum sistema, um software mesmo, em geral, precisa de um plano de recuperação, né, em caso de desastre, porque na maioria dos casos aquilo está impactando diretamente a reputação da empresa e impactando também diretamente o bolso da empresa. Tá? Então, isso é um ponto crítico que todo mundo precisa ter, que é um negócio muito interessante para quem provê esse tipo de ferramenta, e para o cliente também, ele tem que ter esse tipo de ferramenta, e a Acronis é um centralizador e ajuda você com isso também. Scan os backups. Novamente, integração é tudo. Eu sou uma plataforma de cyber-recuperação, de cyberproteção, onde eu, inclusive nos meus backups, isso daqui eu desconheço outro fabricante que faz isso, tá? Eu não conheço nenhum outro fabricante que faz, então algo exclusivo à Acronis, que é para fazer os scans, as validações dentro do backup. Porque o que você mais vai ver no mercado hoje de nicho de backup é fabricantes fazendo backup do problema. Tá? Eles fazem backup do ransomware, fazem backup do malware, fazem backup do código malicioso que está instalado lá na máquina, lá em standby. Eu faço backup disso. E aqui na Acronis nós temos tecnologia para fazer análise dos teus backups, ou seja, eu faço isso de maneira automática e manual também, uma vez que esses dados estão dentro do meu data center, um recurso próprio nosso, proprietário, onde se você fizer backup de um ransomware, de um malware, eu consigo analisar as fotos dos teus ambientes, de todo uma por um, daquele repositório, e analisar. Se tiver algum ranço lá dentro, eu pego aquele arquivo e movo esse arquivo para uma quarentena e notifico você. Então você vai ter acesso a esse ambiente e falar, olha, beleza, o meu ambiente vai estar saudável. Para você evitar qual situação? De você ficar confiante de que o teu backup está saudável e no momento ali de um ataque ransomware, por exemplo, você vai subir o teu ambiente novamente, quando você vai dar novamente de cara com o mesmo problema. Ou seja, eu vou voltar ao problema anterior para o mesmo lugar. Ou seja, horas, dias, um esforço desnecessário aí, uma baita dor de cabeça para você recuperar o teu ambiente e você identificar que o teu problema estava, eu tinha feito o backup do problema. Então a gente evita esse tipo de situação, justamente colocando essas camadas de segurança. A Acronis não é nova, tá, pessoal? No mundo de cibersegurança. Nós estamos aí há mais de 5 anos investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento. Compramos 3, 4 empresas de cibersegurança em produtos específicos e criamos a plataforma que vocês viram hoje, de uma maneira resumida, obviamente, do que nós temos. Então, nós estamos presentes aí no mundo de segurança em todas as frentes mais famosas aí que qualquer uma empresa de segurança está. Inclusive, nós estaremos em outros ainda esse ano e no próximo ano. Estamos investindo pesado nisso. Então, estamos presentes aqui no Vírus 100, Evitest, ICSA Labs, Gold Medal, Vírus Total, Anti-Malware Test Lab, o IDC, né? Inclusive, o IDC acabou de mandar um reporte, esqueci de colocar isso no slide, onde ele mostra a Cronis como o líder de uma nova categoria chamada Cyber Recovery. Então, nós estamos nomeados líderes dentro do IDC nessa categoria, pelo fato de termos uma ferramenta, uma plataforma 100% integrada com a parte de segurança. Ou seja, isso mostra para vocês uma maturidade muito grande, né? Então, estamos investindo pesado. E o que eu posso dizer para vocês, como visão Acronis, é que o nosso investimento, todo o nosso foco, ele está sendo direcionado para a parte de segurança. Tá? Então, vocês vão ver muito, assim, de uma maneira pesada, nós investindo, falando bastante sobre cibersegurança. Coisas que até 5 anos atrás a Cresce focava muito em backup e proteção, backup e DR, né? Hoje não, nós estamos mudando um pouco o nosso approach porque nós entendemos que o backup por si só não é o suficiente.
devido à mudança do mercado completo de cibersegurança. Então, nós precisamos evoluir junto com o mercado e é aí onde a gente está crescendo isso. Tá? Então, tem muita coisa legal. Gostaria muito de compartilhar o roadmap, mas infelizmente não posso, por ser um evento público, então não posso compartilhar, mas temos muita coisa legal aqui dentro do nosso roadmap. Para vocês terem uma ideia, a única coisa que eu posso comentar é que nós teremos muito em breve um XDR, onde nós vamos não somente gerenciar endpoints, mas também toda a parte de aplicações e do ambiente completo do cliente 360 graus. Tá? Pessoal, essa era a minha apresentação. Eu tentei ser bem conciso, bem foco na mensagem, onde a Corinthians está indo, como nós fazemos, dar alguns insights do que a gente faz e quais problemas nós resolvemos. Tenho certeza que aqui, espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Tentei caprichar aqui, não fugir muito do tópico, porque a gente fala de cibersegurança, a gente começa a ficar paranoico, né? Ah, tem muita coisa para fazer. Então, aqui eu tentei ser bem conciso no tópico para a gente não fugir muito e focando sempre em acordos de como a gente ajuda vocês a resolver a maioria desses problemas. Eu abro aqui, algumas perguntas, temos aí alguns minutos, então fico à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos abertos aí. Switch lá, né? Do Ah, admin, então né? sim. Então sim. Da Google. Sim, sim. Então sim. E aqui é interessante porque hoje eu tô em todos os testes que a gente faz, cara, de segurança de e-mail. A Acronis, ela tá, assim, a quilômetros de distância comparado com os principais players nesse mercado, que é Microsoft, Proofpoint, né? São ferramentas ótimas. Só que dos testes que a gente fez, o nosso tempo de análise de resposta é muito mais rápido. Porque imagine você analisar quantos funcionários tem na sua empresa aí? Na minha empresa é tranquilo, é 30 funcionários. 30. Imagina, você Uhum. receber 30 spam, Uhum. que você precisa analisar isso. Às vezes não é. E você tomar uma ação. O que a Microsoft faz, por exemplo? Ela manda para um sandbox lá e fica mais de 20 minutos fazendo um tipo de análise para depois te mandar. E você não tem interação. Então é uma coisa que fica preso lá, você tem que na unha lá buscar, analisar e falar, não, autoriza. Com a Kubernetes, não. A gente já consegue tomar decisões pelo fato da gente ter um time interno nosso que faz esse tipo de análise. Então, se é algo crítico, a gente identifica, meu SOC, que funciona 24/7, já tem acesso a isso. Ele consegue dar um veredito. Olha, isso daqui é algo malicioso. Daí você pode fazer um outro veredito, falar, não, esse e-mail aqui eu autorizo. Aí, se ele fala, não, esse caso aqui, cara, não é, você está falando que não é um malicioso, mas eu estou falando para você que é e a gente prova. Aí, entendeu? Então a gente sempre trata de a quatro mãos. Então você tem uma interação no ambiente e isso de uma maneira mais, posso fazer, simplificada. Eu já vi mastigado Uhum. para você. Você não vai receber 200 milhões de e-mail lá de alerta. Quando você Não, vai sim. receber só o caso crítico. Legal, obrigado pela informação. Imagina, obrigado pela pergunta, muito bom. Uma Não pergunta a tem mais, mais pessoal. perguntas, pessoal? Bruno, deixa eu fazer mais uma pergunta. É, eu estou falando de uma solução só, por exemplo, eu comprei o endpoint da Acronis. E esse cara, todo esse processo está incluso ou não? Porque tem, pelo que eu entendi, é alguma coisa a mais EDM, né? Eu teria que contratar dois serviços ou faz parte de um serviço só? O nosso segurança mais EDR, ele tá o mais ali, o EDR, Sim. mas é uma coisa única. Ah, é uma coisa Tá? única, Então, né? Ok. isso. Aí no teu caso, Rodrigo, eu creio que você precisaria dos dois, né? Porque nós temos, vamos chamar de add-ons, tá? Tem o segurança mais EDR e o Advanced Management, gerenciamento avançado. Esses são dois add-ons. Você precisaria dos dois para cobrir essas lacunas que você mencionou, tá? Tá, entendi. Bruno, pô, eu quero o e-mail também. Aí é um outro add-on, tá? Então, tudo isso Ah, tá. são serviços, tá? Que a gente tem dentro Certo. da Entendi. nossa plataforma.
Chora pro cara do dinheiro aqui, que é o Tyson, tá? Que ele consegue te dar um desconto bom. Pode deixar que a gente vai conversar, eu quero saber esses valores. Ô Bruno, bom dia, tudo bem? Oi, Peterson, tudo É, bem? joia. Excelente apresentação, bom dia a todos aí. Essa plataforma aí, posso fazer uma pergunta talvez assim, que não faz sentido, mas ela comunica bem, lida bem com a Azure, com a Microsoft? Sim, você utiliza VMs em nuvem, correto? Imagino que o seu Correto. workload tá. Tranquilo. Mesma coisa. Porque acontece? Quando a única coisa que vai estar no meu data center é a console de gerência, tá? Mas a inteligência, o recurso é local. Então você vai colocar isso dentro do teu workload em nuvem e ele vai rodar lá. Eu só gerencio por fora. Então ele roda bem. Tenho muito cliente assim, muito cliente. E o tempo de resposta, o tempo de comunicação, assim, é estável? Ou tem algum Sim. delay? Tem, né? Não, é em tempo real, cara. Sendo bem sério, são questões de segundos, assim, ele sincroniza. É bem tranquilo. O que acontece? Você configura a política, as políticas de segurança, de backup, de DR, e essas políticas, uma vez que você replica isso para o agente armazena isso local. E ele vai ficar trabalhando. Então, assim, na prática, eu nem precisaria muito dessa comunicação ali em tempo real, tá? Porque já está tudo armazenado dentro do agente, tá? Então, na prática, você não vai sentir nada de delay, de réplica, nem nada. O que você pode sentir é no backup, beleza. Que aí eu tenho um tempo de cópia dos dados e recuperação também, tá? Daí você pode sentir a demora normal, que é a taxa de transferência que você tiver disponível no momento lá. Não entendi. Agora, o Peterson, só para dar uma colaboração aí no que o Bruno falou, na questão do backup, eu tenho a solução, né, do backup. Se o seu backup for local, cara, você restaura muito rapidamente. Já tive um problema aqui disso, de ter que restaurar um volume grande aqui de arquivos, e se o backup estiver local aí, na mesma rede, pô, você sobe muito rápido, bem rapidamente mesmo. Não, perfeito. Obrigado, e Bruno. Obrigado, Rodrigo. Imagina, obrigado a vocês, pessoal. Sabe Pessoal, uma coisa? Oi, Marcelo. perdão. Perdão, falei. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Parabéns pela apresentação, tá? É fantástico, bem esclarecedora, tá? Eu utilizo, além do. Eu presto serviços aqui para empresas de pequeno e médio porte, né? As soluções do Acronis, o Acronis é nosso carro-chefe aqui. Eu utilizo muito essa parte de RMM, EDR, antivírus, né? E, claro, backup também. Por incrível que pareça, mais ainda a parte de segurança, a parte do RMM, do que o backup, porque a gente virou recentemente, o Tyson está por dentro, e agora a gente já começou a apresentar a solução, os clientes já estão fechando. Eu acho que o grande desafio hoje para pequenas e médias empresas é o custo. A adequação, se você for adequar a sua empresa 100%, 100% não tem jeito, mas digamos assim, quero adequar, deixar no mais alto padrão, mais alto nível aqui, em termos de segurança digital, fora a questão da LGPD, né, que tange aí a outras partes, né, processo jurídico, eu quero minha TI redonda. Hoje, licenciamento Microsoft, do 365, seja qual for, não é barato. Uhum, Queira ou não, você, quando coloca uma solução de um EDR, o custo sobe. Então, tem várias empresas que já estão adequadas e várias que ainda seguram, ainda assumem um determinado risco. Só fazer essa observação, né? Eu que já trabalho, né, nessa área há muito tempo, a gente já trabalha com RMM há muito tempo e adotamos aí o Acronis recentemente, né? Estou muito satisfeito. O Tyson, vocês aí nos dão um suporte muito bom. E é isso, só queria dar o meu testemunho aqui quanto à utilização da ferramenta. Vou precisar sair agora, pessoal, e gostaria de agradecer. Marcelo, muito obrigado aí pelas palavras. Feliz aí que está tendo uma boa experiência com a Coronis e é bom ter esse tipo de feedback, porque geralmente
E só feedback negativo às vezes, né, cara? Péssima experiência. Então, obrigado mesmo aí pelo, pelo, é, pelo feedback positivo. Muito bom. Tranquilo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado aí, Marcelo. Falou, Bruno, Tardes. Vitor Victor, falando, bom dia. bom Primeiramente, dia. agradecer a apresentação. Peço desculpas, talvez vou fazer gerar uma dúvida aqui, mas eu tive que sair alguns minutinhos por conta de um problema que me ligaram aqui para tratar. Mas até no quiz mandaram um termo que é algo que a gente vem ouvindo falar muito e vem sentindo necessidade de implantar, que é a solução de DLP. DLP muito vinculado à LGPD, à proteção de dados, né? Não sei se você abordou, mas como eu falei que eu tive que sair, né? Mas eu acho, assim, gostaria, se depois em outro momento, se vocês tiverem materiais mais detalhados sobre esse assunto, porque é uma solução que, em algum momento, hoje eu vejo muitas grandes empresas trazendo, implantando, e começando isso nas pequenas, porque é um efeito cascata, né? Vai sair do grande, do pequeno, todo mundo está fazendo essa exigência, algo que já deveria ter implantado, e a gente sabe que não ocorre dessa forma. Então, quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, acendeu uma luz aqui de todo tamanho com uma possibilidade de uso e até possibilidade de negócio, né? Uhum. Eu uso a Acronis ainda muito pouquinho. A gente começou uma parceria recente com a Backup Garantido. Estamos evoluindo até agora com muita satisfação, o resultado sendo muito positivo e a gente tem de ampliar. Mas quando eu vi DLP, os olhinhos brilharam, sendo bem sincero aqui, tá? Bacana. Não, temos sim, Victor. Aqui eu realmente não abordei muito. Eu só mencionei que nós tínhamos isso dentro do nosso cardápio de soluções, mas eu não cheguei a dar detalhes sobre isso, tá? Aqui a gente pode trabalhar com o Tyson, fazer uma sessão com você para explicar como funciona, passar os detalhes, mas realmente, eu concordo com você e a gente vê isso, os clientes pequenos agora estão buscando esse tipo de ferramenta e a Acronis, cara, ajuda bastante porque nós somos muito agressivos em preço. Quando se fala de DLP, cara, é um absurdo, né? Essas empresas, é muito caro esse tipo de ferramenta. A gente é bem agressivo em preço e atende a funcionalidade necessária para clientes pequenos, médios. Muito legal, porque realmente você falou o termo pesado, preço. Eu Uhum. presto consultoria tanto para pequenas e médias como para algumas empresas grandes, vi implantações de DLP que chegam a machucar só de olhar valor. Mas é É, interessante, muito bom. Isso vai ser é um ponto de bastante interesse da nossa parte aqui, tá bom? maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem. Vamos abusar do Bruno aí, hein, gente? Ô, Bruno, eu acho que é isso aí. Queria te agradecer, né, pela apresentação muito boa que você fez aí, elucidou várias dúvidas aí de todo mundo. E agradecer a todo mundo que compareceu, né, e tiveram aí com a gente. Se alguém Perfeito. tiver, anotei aqui algumas, ó, aí, Vitor, a gente vai conversar a respeito de DLP e de outros produtos. E se alguém tiver uma, quiser saber algo mais, procurar a gente, né? Nos nossos canais aí. E muito obrigado aí a todos. Obrigado, Tadson, pelo convite. Valeu, pessoal, pela presença. Agradeço. Nos vemos por aí. Um grande abraço a Obrigado aí, todos. Bruno. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Um abraço, Um pessoal, bom abraço para dia. todos, bom dia.